E a lei que trata da renegociação do Fundo Rural e de outras dívidas foi regulamentada hoje pela Receita Federal. Isso quer dizer que os produtores já podem aderir ao programa. Mas quem está aqui para explicar, ampliar esse assunto aqui para a gente, como é que funciona, próximos passos, é o analista jurídico Ricardo Afonsinho. Olha ele aqui ao meu lado, já mostramos há pouco, 7/9 ao vivo para todo o Brasil. Doutor Ricardo, a questão é, né? O que fazer primeiro? Vamos lá na Receita, fazer uma visita? O que o senhor indica aí? Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Obrigado. Boa noite aos amigos do Rural Notícias. Com a regulamentação hoje da Receita Federal, já poderiam, quem desejar, já pode procurar a Receita para acertar sua conta. Mas eu recomendo que antes de ir à Receita, né, ele vá ao seu sindicato, ao seu advogado, seu contador, sua cooperativa e se oriente exatamente o que deve fazer nesse momento, que é um momento muito difícil, que ele pode tomar uma atitude errada e aí as consequências serão muito grandes. Você vê na entrevista anterior aí as pessoas jurídicas não reduziram a alíquota, ficou nos 2,5, né, que somado aos demais dá 2,85, é uma alíquota sobre o faturamento bruto, é muito alta, né, então realmente não se tem esperança, né, diante dessa necessidade de arrecadação do governo federal, que ele não venha trabalhar para impedir que derrubem o veto. Então eu imagino que será difícil derrubar o veto, e essa situação vai permanecer. Então, como nós já conversamos outro dia aqui, realmente é um momento de muita cautela, o produtor, a pessoa, o adquirente do produto, que também é o que tem que pagar, como a própria pessoa jurídica, produtor que deseja renegociar sua dívida, deve estar muito bem orientado. E aí vem uma outra questão, né? Quem vai fazer o cálculo desse passivo? Essa seria a primeira. A segunda, no momento em que eu encontro esse número, existe alguém que pode chegar lá e dizer, não, está errado. A Receita pode... Esse número aí não é exatamente esse. Se ele fizer um ato declaratório do número que ele está convidado, a Receita pode glosar esse número, né? E pode vir com outro, né? Temos aí a dificuldade nisto, né? E também a Receita não tem essa... Mas quem calcula é o produtor. Sim, o produtor é que vai levantar com suas notas de produtor, saber quanto é que comercializou nesse período todo. Mas nós temos assim, que são situações e situações e situações que não dá para generalizar que há uma receita para todos de como devem proceder, porque tem o que tinha liminar, o que não tinha liminar, o que a indústria aceitou liminar, não aceitou liminar, se consta da nota fiscal que ele não pagou porque tinha uma liminar. Então, são muitas circunstâncias que deve ter muita cautela. E eu continuo apostando naquele nosso data limite, né? Data limite do dia 28, que certamente será prorrogada para que dê tempo desse ajuste. Claro. É uma coisa muito complexa. Né? E nada mais justo também, né? Não, a gente sempre deve recordar que o Supremo diz que era inconstitucional por unanimidade, com repercussão geral, numa ação direta de constitucionalidade, quer dizer, isso tinha uma abrangência, aí numa ação, num recurso extraordinário, que é um recurso... De 6-5. De 6-5, quer dizer, muda uma situação que é recente acontecido para efeitos de jurisprudência, é uma coisa que tem que ser tratada com parcimônia, não pode, nem a União, nem a Receita Federal, não pode tratar esse assunto como sonegadores, com pessoas que estão aí tentando esconder da Receita. Houve uma situação altamente complexa e injusta. E mesmo que seja, né, com fins somente arrecadatórios, né, precisa ser, como o senhor mesmo usou a última palavra agora, feita a justiça na medida mais correta possível. Doutor Ricardo, eu tenho outra pergunta, porque nós temos apenas mais um minuto. O Júlio César Busato, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, esteve aqui no bloco anterior conversando conosco, com o telespectador de todo o Brasil, e ele falou para mim a respeito que eles estão muito preocupados lá na Bahia, assim como em outros estados, essa questão da Lei Candir, que incide, né, ICMS de 12% na exportação de soja, que é uma de algodão, situação que realmente... Enfim, tira a competitividade de todos a competitividade Em que patamar está isso? Isso aí, eu hoje ainda conversava numa reunião que tivemos aí na Sociedade Rural Brasileira, que eu acho difícil que isso tenha... É uma situação que precisará
2 aprovações nas 2 casas, né, para que haja alteração dessa Lei Candir, como é chamada Lei Candir. Eu acho muito difícil que consigam esse quórum para esse assunto. Agora, o que tem que mudar na Lei Candir, que isso é um absurdo, que os estados exportadores também paguem essa conta, como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que exporta minério, e o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que exportam grãos, frango, porco. Os estados não recebam, como a lei mandava fazer, uma compensação pela perda da arrecadação que tiveram em relação a isso. Isso é uma questão constitucional que deveria haver essa compensação e o governo federal nunca compensou. Vamos embora. Um segundinho. Pode ir lá. Saiu a regulamentação do Fundo Rural, mas ainda falta das dívidas, que tem que sair uma portaria da Receita Federal para isso, e tem que sair um decreto para as dívidas do Nordeste, que também não saiu, que estão na mesma lei. Então, isso ainda está em stand-by, é isso que nós temos que aguardar. Muito bem. Para voltar ao Fundo Rural, ele deve ser cobrado sobre a comercialização de insumos? Sim ou não? Hashtag sim, hashtag não. Responda 985-240073. A gente aguarda a sua participação. Doutor Ricardo, como jovens que somos, assim, ó, doutor Ricardo. Isso, doutor Até Ricardo. a próxima. Até a próxima, obrigado, até mais.